mensagem do dia 1º de dezembro de 2000. Embalai vossa fé e dai ênfase em tudo que é de mais sagrado. O Redentor está numa tristeza profunda. Seu santo coração sofre demais. Ao lado dele estou sempre e vejo com meus próprios olhos o quanto padece. Na cruz foi grande o seu sofrimento, mas agora é maior porque sabendo está que não mais conseguirá atrair todos a ele. Pelo pouco tempo que resta, mas somente uma minoria. Tanto meus filhinhos queridos, que lutei e continuo lutando para que nenhum se perca, mas os prazeres do mundo vêm falando mais alto. Se for de casa em casa e perguntar, acreditas que este tempo é o fim? Poucos irão dizer sim. O restante é capaz de dizer, o mundo só acaba para quem morre. Um doce, quando é saboroso, ao redor dele se vêem muitos olhos querendo pelo menos um só pedacinho. Mas para ganhar esse pedacinho, só se comprou ou quem o compra reparti-lo. Mas o melhor dos melhores ninguém precisa comprar. Este doce dá a vida e seus ingredientes são puros e santos. O nome deste doce é Jesus. Quando fui concebida pelo Espírito Santo para ser a mãe do Filho de Deus, minha alma ficou com tanta luminosidade que jamais tinha experimentado antes tamanha grandeza. Depois, dali em diante, vi que eu, Maria, tinha recebido o mais puro mel, com um sabor inigualável. Sabe, meu filhinho, que no dia em que foste chamado, em 1972, viste naquela hora a grandeza de sua bondade. Sentiste algo tão profundo que a tua própria fisionomia mudou e de tanta alegria saíste irradiado, a contar a beleza que sentiste em ver o poder de Jesus. E o que viste foi uma pequena prova, mas foi o suficiente para seres o que és hoje, um profeta que mais vem escrevendo neste último tempo. É um desabafo de Jesus, meu santo filho, nesses momentos falando contigo. Sim, porque é dele que partem esses assuntos, como também o que se passa com os outros, espalhados pelo mundo. Na realidade, não são todos os que escrevem que vêm mostrar a razão de sua vinda, pois este assunto é muito sério e ninguém pode se deixar convencer, porque as escrituras têm que estar certas com quem vem escrevendo. Fora disso, a própria pessoa pode se esforçar querendo ajudar, mas não confere com a Bíblia. Meus filhinhos, as palavras que nela foram escritas são como mel, pois ela ensina tudo como se deve fazer para chegar a Deus, e nenhum ser pode mexer na Sagrada Escritura. As palavras que nela foram escritas pelos profetas e seus apóstolos são vida, e se algum ser vier a mexer nela, não a adquiram, pois em seus lares ela não poderá entrar. Este é aquele sobre o qual já está escrito, que viria alguém tomar o lugar de Jesus, mas não se deem por vencidos. Meu santo filho sofre demais por ver tanta injustiça e tanta maldade, e como rainha do céu e da terra, tenho a incumbência de vos alertar. Cuidado, não troquem o amor velho pelo novo, porque este mel que virá de agora em diante só será gostoso no começo, mas no fim nem o fel será tão amargo como esse, com o que vai ser. Maria, Mãe dos Aflitos. Essa mensagem é muito importante. Embalai vossa fé e dai ênfase em tudo que é de mais sagrado. Eu quero chamar a atenção para os protestantes que escutam o programa. Olha o que a Nossa Senhora fala aqui. A Bíblia, meus filhinhos, as palavras que nela foram escritas são como mel, pois ela ensina tudo como se deve fazer para chegar a Deus, e nenhum ser pode mexer nela. A Sagrada Escritura. As palavras que nela foram escritas pelos profetas e seus apóstolos são vida, e se algum ser vier mexer nela, não a adquirem, pois em seus lares ela não poderá entrar. Na Bíblia dos protestantes está faltando alguns livros, e um muito importante que eu vou ler um pedaço agora, é o livro da sabedoria. Confere na sua Bíblia se você tem esse livro. Quem é protestante não tem. E olha o que ensina o livro da sabedoria. A falsa mentalidade dos ímpios.
capítulo 2. Eu vou encurtar um pouco, porque é bem grande, mas é bem importante essa parte aqui, e os evangélicos não têm esse livro, o livro da sabedoria. E aqui fala dos santos, que vocês não acreditam porque vocês não leem a Bíblia, não leem a Bíblia correta. Dizem com efeito nos seus falsos raciocínios: curta é a nossa vida e cheia de tristezas, para a morte não há remédio algum, não há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. Versículo 6. Vinde, portanto, aproveitemo-nos das boas coisas que existem. Vivamente gozemos das criaturas durante a nossa juventude. Inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Isso também é importante para os jovens. Ensinamento para eles aqui, ó. Coroemo-nos de botões de rosas antes que eles murchem. Ninguém de nós falte a nossa orgia. Em toda parte deixemos sinal de nossa alegria, porque essa é a nossa parte, essa é a nossa sorte. Versículo 12. Cerquemos o justo. Isso aqui eu me lembro bastante do pai. Muita gente não suportava olhar para o pai. Cerquemos o justo porque ele nos incomoda. É contrário a nossas ações. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar nossa educação. Ele se gaba de conhecer Deus e chama a si mesmo filho de Deus. Sua existência é uma censura a nossas ideias. Basta a sua vista para nos importunar. Muita gente não tinha coragem de olhar para o pai, porque só de olhar para o pai, eles conseguiam ver que estavam errados, né? Por isso não suportavam olhar para o pai. Sua vida com efeito não se parece com as outras, e os seus caminhos são muito diferentes. Ele nos tem por uma moeda de mau quilate, e afasta-se de nossos caminhos como de manchas. Julga feliz a morte do justo, e gloria-se de ter Deus por pai. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras, e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá. Muita gente debochava do pai, né? Muita gente debochou do pai depois que ele faleceu. Provemo-lo por ultraje e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Condenemo-lo a uma morte infame, porque conforme ele, Deus deve intervir. Eis o que pensam, mas enganam-se. Sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus. Não esperam que a santidade seja recompensada. E não acreditam na glorificação das almas puras. Eles não acreditam nos santos. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. As almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão em paz. Eles julgarão, as pessoas que foram justas, julgarão as nações e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que põem sua confiança nele compreenderão a verdade, e os que são fiéis habitarão com ele no amor, porque seus eleitos são dignos de favor e misericórdia, mas os ímpios terão o castigo que merecem seus pensamentos. Uma vez que desprezaram o justo e se separaram do Senhor, desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina. Olha que livro importante que vocês não têm, protestantes. O livro da sabedoria. Aqui fala da vida dos santos que serão glorificados, que não estão mortos. Aí muita gente pode dizer assim, mas isso é no Antigo Testamento. O Novo Testamento não é tanto assim. Em Efésios capítulo 5, versículo do 1 ao 7. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disso nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças, porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento
verdadeiros idólatras terão herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos cumprimentais com eles. Então, como é importante as pessoas terem a Sagrada Escritura completa, todos os livros. Confere na sua Bíblia, vê se tem o livro da sabedoria. E se não tem, tente se desfazer dessa Bíblia, porque essa Bíblia não tem tudo que Deus pede. A Nossa Senhora fala que é bem importante. As palavras que nela foram escritas pelos profetas e seus apóstolos são vida. E se algum ser vier mexer nela, não adquirem, pois em seus lares ela não poderá entrar. Este é aquele sobre o qual já está escrito, que viria alguém tomar o lugar de Jesus, mas não se deem por vencidos. Meu santo filho sofre demais por ver tanta injustiça e tanta maldade, e como rainha do céu e da terra, tenho a incumbência de vos alertar. Cuidado, não troquem o amor velho pelo novo, porque este mel que virá de agora em diante só será gostoso no começo, mas no fim nem o fel será tão amargo como pelo que vai ser. A Nossa Senhora fala aqui, eu tenho falado esse tempo agora com a família assim, ó. Muita gente fala que as mensagens são muito fortes, né? Não pode ir na praia, não pode ir em salão de festa, não pode usar roupa curta. As mensagens pedem para não ir nesse lugar, pedem para não usar saia curta. E o que a Sagrada Escritura pede? Se teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, corta fora. Se teu pé te leva ao pecado, corta fora. Então será que as mensagens são fortes ou é a Sagrada Escritura que é verdadeira? É mais forte. A mensagem não pede para arrancar um olho, não pede para cortar a mão, não pede para cortar o pé, mas a Sagrada Escritura pede. E muita gente diz que acredita na Sagrada Escritura. É fácil dizer que acredita e não cumprir então, né? As mensagens pedem simplesmente para não ir na praia, por quê? Porque as pessoas estão sem roupa, e você vai ver e vai pecar contra a castidade. As mensagens pedem para não ir em salão, por quê? Porque você vai fazer coisa que não deve. E a Sagrada Escritura pede para cortar o pé fora, para cortar a mão fora, para arrancar o olho. Então a mensagem não é tão forte. É que a verdade dói. Mas se você ler a Sagrada Escritura de verdade, você vai ver que a Sagrada Escritura é ainda mais forte que as mensagens. Então faça como a Nossa Senhora pede aqui, ó. Meus filhos, as palavras que foram nela escritas são como mel, pois ela ensina tudo como se deve fazer para chegar a Deus, a Sagrada Escritura. E ela também fala aqui, ó, cuidado, não troquem o amor velho pelo novo, porque esse mel, essa facilidade, essa vida boa que vocês estão tendo hoje, só será gostoso no começo, agora, mas no final, nem o fel será tão amargo pelo que vai ser. O inferno é eterno, nem o fel é tão amargo como vai ser.